Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento no dia de hoje. Hoje nós vamos falar, o assunto será sobre nossas companhias, não é? Como é que nós sabemos quais os espíritos que andam conosco? Qual o tipo de espírito que nos acompanham, onde quer que nós estejamos? Como é que nós vamos fazer para identificar qual a natureza desses espíritos? São bons? São menos bons? Quais são os espíritos que nos acompanham? É sobre isso que a gente vai estudar no dia de hoje, né? Abrindo o livro aqui do José Carlos de Lucas, né, que se intitula Socorro e Solução, o título do tema é Nossas Companhias. Aí vem palavras de André Luiz. André Luiz nos diz: seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Então, o meu e o seu pensamento vai revelar quais os espíritos que nos acompanham. Qual a natureza desses espíritos. Então, o autor do livro começa nos dizendo: um dito popular sentencia, diga-me com quem você anda e eu lhe direi quem você é. Do ponto de vista espiritual, poderíamos reescrever esse ditado de forma inversa. Diga-me quem você é e eu lhe direi com quem você anda. Essa deve ser, né, a real interpretação, a mais precisa interpretação, a interpretação mais cabível para identificarmos que tipo de espírito nos acompanha. Aí ele continua: nosso modo de ser é um fator determinante para o tipo de companhia que teremos na vida. O homem, ele é basicamente aquilo que ele pensa. Todos nós somos o que pensamos, onde quer que estejamos. Na Terra, no céu, em qualquer planeta. Em qualquer lugar nós somos o que pensamos. Não muda nada. Não é porque eu estou aqui na Terra, se amanhã ou depois eu partir desta para melhor, eu desencarnar, e eu for para o plano espiritual, as coisas vão mudar. Vai nascer uma asinha de anjo em mim, não. Lá eu serei exatamente como sou aqui. Não vai mudar absolutamente nada. Né? O pensamento desencadeia nossos sentimentos e atitudes e atrai pessoas que se identificam com o nosso modo de pensar e agir, estabelecendo um campo de influências recíproca. Então, um modo de você pensar, um modo de eu pensar. Pensamento é energia. Toda vez que eu penso, exteriorizo a energia. Essa energia ela fica no espaço, na atmosfera. Outras pessoas que têm um pensamento compatível com o meu, vai se unir ao meu pensamento. Formamos então um grupo recíproco, onde vai haver reciprocidade da natureza dos pensamentos. Por exemplo, se eu tenho o pensamento de fazer o bem, então se eu tenho aquele pensamento de fazer o bem, então aí eu vou exteriorizar um pensamento, uma energia compatível com a natureza desse pensamento. Se outra pessoa em outro país, até na China, tiver com o mesmo pensamento, haverá através dessas vibrações, haverá um encontro dessas energias, minha e dele. E aí a gente forma um grupo coeso. Né? Se eu estiver pensando nesse momento em revidar uma ofensa que alguém me fez, uma traição que alguém me fez, se eu estiver pensando em revidar, aquele pensamento meu de ressentimento vai gerar na atmosfera, não é? Esse pensamento. Chama-se ideoplastia. E esse pensamento vai atrair pessoas com um pensamento compatível com o meu. Sem contar que vai atrair também espíritos com essa mesma classe de raciocínio e de pensamento. Não é? Por isso que ele fala aqui, né? O pensamento, os nossos pensamentos, ele desencadeia, não é?
nossos sentimentos e atitudes. E vai atrair pessoas que se identificam com o nosso modo de pensar e agir, estabelecendo aí um campo de influências recíprocas. Semelhante atrai semelhante pelo pensamento. André Luiz expande essa ideia ao nos apresentar a possibilidade das companhias espirituais. Isto é, da presença de espíritos ao nosso lado, que a nós se ligam pela nossa forma de ser, de pensar e de agir. Todas as vezes, por exemplo, se eu falo um palavrão no ato, se eu falo um palavrão dentro da minha casa, no ato, eu estarei, sem que eu saiba, inconscientemente, abrindo a minha porta, a porta da minha residência, para que entrem espíritos que gostam de palavrão. E aí é que está. Aí ele continua. Uma pessoa inclinada às artes terá companhias espirituais com as mesmas tendências. Se eu gosto de estudar, eu vou atrair espíritos que gostam de estudar. Né? Uma outra pessoa voltada aos vícios será acompanhada por espíritos viciados. Se eu gosto de mexer com droga dentro da minha casa, eu vou atrair espíritos. Né? Costuma-se dizer na nossa literatura, que quando uma pessoa entra num bar para beber, quando ela volta para casa, ela vem com no mínimo 10 espíritos acompanhando ela, que também são viciados na bebida. Não é? Então, uma outra pessoa voltada aos vícios será acompanhada por espíritos também viciados. Aquele que se compraz com a tristeza crônica se fará acompanhar de espíritos tristes. Então, se eu sou melancólico, pessimista, se eu vivo angustiado, é fatal. Ponto pacífico, eu vou atrair espíritos também com essa mesma natureza de pensamento. Semelhante atrai semelhante. Outra pessoa dedicada à caridade será envolvida por espíritos caridosos. Tá vendo? Ninguém está só no universo. Nós estamos só no universo? Né? As almas dos que viveram na Terra não se encontram mortas no céu. Elas vivem, estão ligadas a nós pelos laços da afinidade, sobretudo pela afinidade que nasce pelo fio do pensamento. Nós as influenciamos e somos por elas influenciados, vivendo num regime de permuta constante de energias. Troca, permuta de energias. Não é? Por isso é que muitas vezes se torna mais difícil a mudança de hábitos nocivos. Porque nossas companhias espirituais não querem que mudemos. E é verdade. Um homem que fica muitos anos bebendo, ao seu lado, e tem uma infinidade de espíritos que também são viciados. Ora, se aquela pessoa resolve fazer um tratamento e parar de beber, o que vai acontecer? Esses espíritos que estão acostumados a beber junto com o viciado, não vai aceitar. Não vai aceitar. Eles vão, de todas as formas, tentar fazer uma lavagem cerebral. Tentar impedir a gente de ir no médico, de fazer tratamento, de tomar remédio, de ouvir outras pessoas, de ouvir os parentes. Eles vão se utilizar de todos os recursos para nos impedir da nossa transformação moral, da nossa mudança de parar de beber, de parar com o vício. Vira aquele ciclo vicioso. Porque eles temem perder o prato onde dividíamos a comida estragada. Mas a mudança, embora difícil, pode ser feita com mais facilidade se nos ligarmos às boas companhias espirituais. Pois Deus sempre coloca ao nosso lado espíritos bons que desejam a nossa felicidade. Né? Vale a pena, portanto, investirmos em pensamentos positivos, saudáveis, pensamentos otimistas, amorosos, pensamentos de perdão, de complacência, de transigência, pois a partir disso estaremos cercados de almas felizes que derramarão bênçãos em nossa vida. Não é?
Vou sugerir, aqui o autor fala, vou sugerir alguns conselhos práticos do José Herculano Pires, os quais só nos farão bem, pois haverão de melhorar substancialmente a nossa condição mental e, portanto, as nossas companhias espirituais. Primeiro, ao acordar, diga para você mesmo: Deus, me conceda mais um dia de experiência e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Deus, me ajuda. Repita isso várias vezes, assim que você levantar da cama. Ou seja, antes de levantar da cama. Repita isso várias vezes, procurando manter essa palavra na sua memória. E repita-as durante o dia. Será que nós conseguiremos? Levantar de manhã, repetindo isso? Falar para nós mesmos: Deus, me conceda mais um dia de experiência e aprendizado. Né? É fazendo que se aprende. Vou aproveitar. Deus, me ajuda. Repita isso várias vezes, mentalmente, o dia inteiro. Segundo, repila as ideias mais. Todas as vezes que você tiver um mau pensamento, expulse, porque esse mau pensamento não é de Deus. Fale para você mesmo: se Jesus estivesse no meu lugar, ele se permitiria ter um pensamento desse? Se você achar que Jesus não os teria, então expulse, porque não é de Deus. E nós não podemos deixar que fique dentro de nós um corpo estranho, porque um pensamento que Jesus não teria é um corpo estranho na nossa alma. E nós temos que expeli-lo e expurgá-lo. Não é? Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias, não é? E os maus pendores existem para você vencê-los, nunca para se entregar ou se estragar, como queira. Terceiro, vigie os seus pensamentos, vigie os seus sentimentos e palavras nas relações com as outras pessoas. O que damos, recebemos de volta. Quarto, ao sentir-se abatido, não entre na fossa. É difícil sair dela. Lembre-se de que você está vivo, forte, com saúde, e dê graças a Deus por isso. Seus males são passageiros. Mas se você os alimentar, permanecerão. É você que sustenta seus males. Cuidado com isso. Cuide de você. Ame-se. Né? Quinto, controle suas ideias. Rejeite os pensamentos inferiores e perturbadores. Estimule as suas tendências boas e repila as más. Tome conta de si mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você nos caminhos da vida. Todos nós somos os administradores de nossas vidas. Todos nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Cuidado, portanto, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes e ação, nosso comportamento. Não se faça de criança mimada. Aprenda a se controlar em todos os instantes e em todas as circunstâncias. Experimente seu poder e verá que ele é maior do que você pensa. Ao colocarmos em prática esses conselhos, criaremos um novo mundo à nossa volta por meio da mudança em nosso pensamento. E isso está acessível a todos nós agora mesmo. Então fica aí para a nossa reflexão esta mensagem que nos pede, não é? Façamos uma profunda reflexão sobre isso. Não, nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um pensamento que não é de Deus, que Jesus não os teria para ele, nós não podemos permitir que ele se instale no íntimo do nosso íntimo. Não é? Joana de Anjos costuma nos ensinar uma técnica para a gente aprender a expulsar um pensamento que persiste em ficar conosco. Ela fala assim, e é até primário, até elementar a sugestão que ela dá. Ela fala assim, todas as vezes que tiveres um mau pensamento, substitua-o por um bom. É uma técnica que funciona. Nós não podemos permitir que um pensamento que não é de Deus fique conosco, senão a gente vai atrair espíritos da mesma natureza. Me dizes com quem anda que te direi quem és. Me dizes como pensas
que te direi qual é o Espírito que está andando com você. É bom ou não é bom? Gosta de perdoar ou não gosta de perdoar? Gosta de amar ou não gosta de amar? Né? Então fica aí para a nossa reflexão, que o nosso Senhor Jesus ilumine você, cada um dos seus familiares. Que seja feita em todos nós a vontade de Deus e não a nossa, que assim seja, graças a Deus.